uma aldeia na região da Trindade, município de Cicero Dantas, na Bahia. E o meu pai era pescador, faleceu, tem 25 anos, faleceu já idoso, tinha 86, quase 87, eu tinha 12 quando meu pai faleceu, e meu pai era pescador. Somos de uma família de 13 irmãos, as duas famílias, por parte de pai 6, por parte de minha mãe são 7 comigo, 13. E na minha região, o município de Fátima, na Bahia, o padroeiro do meu município é São Francisco de Assis. Já tem uma ligação direta com o Sítio Alto. São Francisco de Assis, que sempre norteou também, a minha criação é uma criação católica, mas respeito, como disse a dona Josefa, todas as outras manifestações artísticas, culturais e religiosas. E algumas particularidades do Sítio Alto dessa vida sofrida, dona Finha. Eu também, hoje estou vereador e posso dizer que tenho uma condição de vida até razoável para a minha idade, sou um jovem de 36 anos, mas na minha casa minha mãe já bateu ovos para dividir para 7. Um ovo batido para dividir para 7. Eu comecei como radialista com 15 anos para ir comer um cuscuz a 8 quilômetros da cidade. E eu ia a pé para uma comunidade chamada Paus Preto, no município de Fátima, tinha uma rádio comunitária. E eu não tinha, nessa época, a condição de comprar uma bicicleta, eu não tinha a condição de sonhar um pouco mais alto, mas eu tinha a condição que uma senhora por nome Dona Nide, ela dizia: meu filho, todo dia de manhã, se você quiser vir para minha casa, tem um cuscuz. Aí tinha o cuscuz e tinha a rádio, mas eu ia mais pelo cuscuz do que pela rádio, porque aquilo me abastecia durante todo o dia. E o pessoal começou a notar isso. Vocês notam que a minha voz, ela é uma voz um pouco assim, grave, mais forte. E um professor meu de história, por nome Rivelino, ao observar, eu lendo, que eu gostava muito de ler, e eu já fazia algumas apresentações em casa para a parede, numa banquinha que meu pai comprou, que tinha literatura de cordel, assim como Dona Finha, outra particularidade que ela contou, que eu também aprendi a ler e a escrever em minha casa. Eu aprendi a tabuada em minha casa com meu pai, lendo para mim literatura de cordel, aprendi a escrever meu nome em casa. Quando eu entrei na primeira série, todo mundo dizia: esse menino é superdotado, já sabe ler, já sabe escrever. A lição ele faz em 5 minutos. O que é isso que está acontecendo? Não pode ter que estudar uma série maior. Eu disse: não, eu quero seguir passo a passo. Aprender passo a passo, para que eu saiba cada uma das etapas da vida, do aprendizado. E aí, com 15 anos, um professor me notou na escola e disse: tem uma rádio escola. E eu já trabalhava nessa rádio comunitária. E já tinha 2 anos e 6 meses caminhando todos os dias, 8 quilômetros para ir, 8 quilômetros para voltar, a pé. Eu não tinha a vaga no transporte escolar daquela comunidade, porque eu não era da comunidade. E eu tinha que ir a pé e voltar a pé. E eu saía às vezes 5 horas, 4h30, 5 horas da manhã, para chegar 7 horas na rádio e trabalhar até meio-dia. E eu estudava à tarde, e eu perdia sempre a primeira aula. E eu falava, eu fiz um acordo com o professor, disse: olha, professor, vou perder sua aula hoje, porque eu estou num projeto lá no interior, mas eu quero estudar na sua aula à noite. Se o senhor me permitir, essa aula que eu perco à tarde, eu quero estudar à noite, naquele horário que o senhor der a aula. Ele disse: não, Geraldo, não tem problema nenhum. E fui militando nessa vida e buscando as oportunidades. O município de Fátima é um município pequeno no interior da Bahia, a 50 e poucos quilômetros daqui de Simão Dias, e ninguém acreditava. Eu falava para alguns mestres aqui hoje, nessa manhã, da questão do trabalho que nós tivemos para construir para chegar até aqui. Eu estou em Simão Dias há 6 anos, eu trabalhei em Lagarto 8 anos. Quem acompanha o rádio jornalismo em Lagarto já deve ter ouvido falar em Geraldo Macedo. Trabalhei, inclusive, uma das campanhas que nós fortalecemos lá foi a luta da garotinha Tainá, que chegou a falecer, que precisava de um transplante de medula, e que nós não conseguimos a tempo, mas lutamos. E aquilo começou na rádio através de uma amiga chamada Rosália, que me chamou a atenção para aquele problema. E no início precisava de um carro, e no outro dia precisava de um motorista. Eu disse: eu acho que precisam mais de mim. E a vida da gente, ela é feita de missões. E quando eu cheguei em Simão Dias e aqui construí minha família, hoje sou casado com uma advogada. Dona Finha conhece até muito mais do que eu, porque
já conhecia minha esposa há muito mais tempo, uma advogada paulista, a irmã dela também gêmea, trabalham aqui. E eles me fizeram, eu gostava muito de Lagarto, porque eu tentei levar minha família para Lagarto, e eu não consegui. Eles mostraram para mim que os melhores caminhos seriam o Simão Dias. E não era por conta da política. A política veio com o passar do tempo, com as oportunidades, porque a vida também ela é feita de oportunidades, mestre. A vida ela é feita de você aproveitar todos os momentos que você tem. É uma prova que Deus dá para você, para que você aproveite, seja para o bem, seja para o mal, seja para o aprendizado no erro. Quando você erra, você diz, poxa, errei. É uma reflexão, você vai tentar fazer diferente numa segunda oportunidade. E aí, quando o mestre Léo me convidou, que é um grande amigo que a vida me proporcionou aqui em Simão Dias, ele me convidou para a gente falar sobre, a gente conversando sobre o projeto Um Dia do Quilombo, e eu dei algumas ideias também com relação à homenagem às mulheres, que eu disse, olha, vamos estar próximo do Dia Internacional das Mulheres, essa data, veja algo para colocar no contexto, né, para que a gente possa homenagear as mulheres. Eu não vou poder estar presente durante todo o dia, eu tenho alguns compromissos, daqui a pouco eu vou na Lagoa Seca, que tem um evento esportivo, e vou num povoado chamado Lajinha, que é outro povoado, Dona Finha, que a gente precisa ter um olhar muito... O Sítio Alto está muito mais à frente do que a Lajinha nesse sentido de pertencimento, porque o povo lá ainda não entendeu a importância que eles têm, como vocês aqui no Sítio Alto já entenderam a importância que é o Sítio Alto. E a gente está tentando levar algumas políticas públicas para lá, já consegui um poço artesiano, já consegui melhorar o campo de futebol, já consegui melhorar o acesso, enfim, com o trabalho de vereador, e aí é a parte política da coisa. E quando o Léo me convidou, eu disse, Léo, vamos falar um pouco da importância de se manter a cultura e o esporte em uma comunidade. Por quê? Falava o mestre aqui, eu sou de um projeto social. Como eu já contei parte da minha história, a gente tinha muita dificuldade. Eu morava numa região que o nome era Inferninho. E ninguém mora no inferno bom. A porta da minha casa passava de tudo que vocês imaginam. Eu até digo muito para os meus amigos, que eu disse, rapaz, a minha porta era uma curva de rio. Curva de rio passa o quê? Tudo, né? Quando a água vem, traz de tudo. Era uma curva de rio. E eu tive que me nortear naquilo. E eu não queria muitas daquelas realidades na minha vida. E um professor de futebol disse, você é bom na escola, você tem boas notas, você tem boa presença, você vai jogar bola na minha escolinha. Eu disse, professor, não sei nem chutar uma bola. Ele disse, mas o importante é que você esteja na escolinha, integrado como cidadão. Professor, não sei chutar uma bola. E o próprio treinador disse, no primeiro jogo que eu fui, correndo todo desengonçado, o professor disse assim, o treinador disse para o professor, rapaz, não tem como manter não, hein? A gente sabe quem é bom de futebol quando toca na bola a primeira vez. A gente sabe quem é bom capoeirista quando xinga a primeira vez. Esse rapaz não tem jeito para coisa não. Ele disse, mas enquanto ele estiver na escola, enquanto ele tiver boas notas, enquanto ele tiver bom comportamento, ele vai estar até o dia que ele quiser no meu projeto. E tinha dias que tinha que cobrar 10, 20 reais, às vezes numa viagem para uma cidade próxima, ou para um lanche, alguma coisa, eu não tinha. E esse professor bancava para mim. Porque ele acreditou, ele disse, eu posso não te formar. E teve uma frase que eu falei para os mestres aqui, que ele disse, eu posso não te formar um bom jogador de futebol. Agora, eu acredito no seu potencial enquanto cidadão. E aí veio comigo. Eu saí de casa com 15 anos, 16 anos, tenho 22 como radialista. Eu já trabalhei em 15 emissoras de rádio. Mas nunca esqueci a minha origem, nem tudo que passei para chegar até aqui. E a importância desse sentimento de pertencimento que no Quilombo existe, o sentimento de pertencimento que existe na capoeira, o sentimento de pertencimento que existe na comunidade Sítio Alto é o que me move. Me move muito porque talvez os jovens não conheçam a fundo, né, o que significa o pertencer. Mas o pertencer é você valorizar o pouco que você tem, a estrada que você vai trilhar e a história que os seus avós e os seus pais deixam para você. Não tem valor maior. E a partir do momento que você monta uma manifestação cultural dentro da comunidade, você não atrai somente os olhares da comunidade, como disse o nosso professor, né,
o Wellington aqui com relação a isso. Você cria uma identidade na comunidade, você cria um fortalecimento e uma vontade das pessoas estarem na comunidade, mas principalmente você eleva os olhares de quem olha de fora para cá. As músicas do Sítio Alto, elas me comovem bastante, porque quando Dona Finha fala da história e o quanto que vocês foram segregados, e essa segregação ainda existe, mesmo com todo o avanço, com todo o crescimento, é porque a nossa sociedade é muito preconceituosa com as classes menos favorecidas. A nossa sociedade, ela é muito aquém da realidade. E se nós, da comunidade, não mantivermos essa cultura, como é que as futuras gerações viverão? Nós temos que preservar. Eu falava para os mestres, eu disse, olha, o senhor começou em 92, hoje nós temos um grande fruto que é Léo. Quantos entre o início do senhor na capoeira e Léo já se formaram, e mesmo que não continuaram na capoeira, quantos cidadãos bons vocês já promoveram para o mundo? É imensurável isso. Então, a partir do momento que Léo se predispõe a dizer, eu quero fazer um dia no Quilombo, que façamos mais dias no Quilombo, que passemos mais dias no Quilombo, para a gente vivenciar essa realidade. Apesar da minha tonalidade branca, como eu disse, a minha mãe é indígena. E minha mãe até hoje, ela tem 72 anos e ela preserva muito dos traços indígenas, não só na pele, mas na essência. Lá em nossa casa é sempre a bênção mãe, bênção na chegada e bênção na saída, né? Todos os dias eu tenho que, pelo menos, entrar em contato com ela para dizer estou bem, porque minha mãe é daquele tipo de pessoa que, se ela souber que eu estou em Fátima, eu não preciso nem dizer a ela, mas se alguém contou, Geraldo chegou em Fátima, e eu permaneci ali durante a noite no meu município, seja num evento trabalhando, como eu trabalhei em muitos, e foi só comigo não, com os meus irmãos também. Só que assim, eu já fui de diria até, né, de uma condição melhor para dar uma tranquilidade para ela, que eu sempre fui uma pessoa muito pautada por esses valores familiares. Sempre busquei isso. E minha mãe, ela se preocupa comigo como se preocupa com todos os meus irmãos, mas eu acho que eu sou o menos que dá preocupação para ela, porque ela sabe que eu estou bem. Ela sabe que minha família está bem, ela sabe que os meus filhos estão bem, porque ela vê isso diariamente, mesmo que eu não conte, ou mesmo que alguém da minha família não ligue para ela, alguém chega e diz, olha, Geraldo está crescendo. E o maior orgulho dela, eu falava para o mestre, foi quando um irmão meu se formou em datilografia, o primeiro datilógrafo do município de Fátima. Um irmão que eu tenho com 7 anos a mais que eu, que quando meu pai morreu, eu coloquei a imagem dele como se fosse meu pai. E se ele falar comigo até hoje, eu respeito como se fosse o meu pai, porque eu cresci vendo os exemplos dele. Aí um filho, na década, se formou em datilografia. Até hoje minha mãe tem essa foto lá, e era o maior orgulho, e é o maior orgulho dela quando o pessoal passa na rua. Ela dizia bem assim, eu lembro, venha ver a foto do meu filho, olha, formado em datilografia. Hoje a gente tem o computador, tem o celular, tem as facilidades tecnológicas, mas naquela época, para uma indígena, saber que um filho se formou e hoje é um dos melhores professores de matemática da história lá do nosso município, é um mestre em matemática, buscou isso. Então, assim, é esse sentimento que a gente tem que movimentar. Como disse o Wellington, que me antecedeu, com relação à vida na comunidade e o esporte na comunidade, não é só você colocar uma bola num campinho de futebol e a criança ir lá jogar e chutar de um lado para o outro. É ter alguém para ensiná-los que, mesmo que eles não sejam bons jogadores de futebol, eles deverão, no mínimo, seguir os exemplos dos seus pais e serem pessoas boas e preservar a comunidade e preservar essa história rica, porque por mais que eles saiam por alguma limitação ou por alguma necessidade, eles precisem sair do Sítio Alto para um estudo, como é o caso do Dr. João, que nós temos, um dos maiores exemplos recentes da história do Sítio Alto. Ele saiu buscando uma melhora, mas tenho certeza que onde ele vai, ele diz, eu sou do Quilombo Sítio Alto, porque é o orgulho de pertencer a essa comunidade. Então a gente sai por uma necessidade. Eu saí de Fátima por uma necessidade, eu precisava comer, eu precisava me manter, e eu sempre fui aquele filho que eu disse, minha mãe, se for, eu sou meio orgulhoso disso, eu acho que é uma das coisas que eu tenho que ainda me segue. Eu disse, olha, se for para a senhora se preocupar em me dar um sapato, uma calça e uma camisa, eu com saúde, com condição de trabalhar,
e eu ter que ocupar a senhora com essa vida sofrida que a senhora tem, para eu te pedir alguma coisa, a senhora me desculpe, minha mãe. Eu não voltarei para casa com esse pedido. Eu voltarei para casa perguntando se a senhora precisa de mim para mais alguma coisa, em que é que eu posso retribuir pelo carinho, a atenção e a formação que a senhora me deu. E eu saí de casa com esse pensamento. Eu trabalhei em 14 emissoras de rádio. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei em Coronel João Sá, na Bahia, Cícero Dantas, Agostina, lá na Bahia, em Biritinga.